Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa quinta aula online, estudando em casa. Abra o seu livro de história. Hoje nós iremos estudar a Grande Guerra e a Revolução Russa, unidade 2, página 41. Leia comigo. A expansão imperialista europeia do século XIX criou um cenário de disputa por territórios e mercados consumidores entre os países da Europa. Essas disputas culminaram com um conflito armado que tomou dimensões mundiais, que foi a Primeira Guerra Mundial. No mesmo período, a Rússia passou por uma revolução que mudaria radicalmente a estrutura social, econômica e política do país. A Primeira Guerra Mundial. Enquanto no Brasil a República Oligárquica se consolidava nas primeiras décadas do século XX, na Europa a expansão imperialista prosseguia na disputa de mercados. As rivalidades entre as potências europeias foram responsáveis pelo início de uma guerra que assumiu proporção global. Tensões e alianças. No fim do século XIX, acirravam-se muitas disputas na Europa. A França e a recém-unificada Alemanha disputavam as minas de carvão no território próximo de suas fronteiras, assim como o controle de colônias na Ásia e na África. Já a Grã-Bretanha e a Alemanha eram rivais na luta pela supremacia industrial. Simultaneamente, emergiam movimentos nacionalistas em grandes impérios, como o austro-húngaro, o otomano e o russo. Muitos povos que estavam sob o domínio desses impérios lutavam por autonomia política. A Península Balcânica, povoada por diversas etnias, era a região mais conturbada. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, algumas potências europeias firmaram alianças em acordos políticos e econômicos que resultaram na formação da Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e da Tríplice Entente, composta pela França, Grã-Bretanha e Império Russo. O aumento dessas tensões levou a uma corrida armamentista sem que ocorresse de fato um conflito armado. Esse período ficou conhecido como paz armada. Era uma paz, mas que tanto a Tríplice Entente como a Tríplice Aliança estavam todos os países se armando e preparando-se para um conflito real. Aí você vê trabalhadores em um depósito de munição na Alemanha. Essa foto é de 1918. O início da guerra. Em meio aos movimentos nacionalistas na Península Balcânica, o Império Austro-Húngaro incorporou a vizinha Bósnia-Herzegovina. A Sérvia se opôs a essa anexação, pois pretendia formar um estado nos Balcãs que incluiria o território da Bósnia-Herzegovina. Essa questão acabou culminando em um conflito nos Balcãs. Em 28 de junho de 1914, Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado por um jovem nacionalista sérvio. Esse fato desencadeou a guerra, foi o estopim. O Império Austro-Húngaro atacou a Sérvia, a qual recebeu apoio da Rússia e, portanto, da Tríplice Entente. O Império Austro-Húngaro, por sua vez, recebeu auxílio da Alemanha. No decorrer da guerra, o bloco sob a liderança dessas duas nações passou a ser chamado de potências centrais. Os dois lados procuraram arregimentar outros países. O Império Otomano, por exemplo, se juntou às potências centrais, o Japão à Tríplice Entente. A Itália manteve-se neutra no início da guerra, alegando que o acordo feito com a Tríplice Aliança, era somente de defesa, e mais tarde ela se aliou à Entente. A princípio, imaginava-se que o conflito seria rápido, mas o grande equilíbrio entre as forças militares
não permitiu que houvesse um vencedor imediato. Essa foi a primeira guerra a envolver países de todos os continentes, apesar de a maior parte de suas batalhas ter ocorrido na Europa. O conflito envolveu grandes contingentes de populações civis de vários países e armamentos com grande capacidade de destruição. O poder da destruição. Entre agosto e novembro de 1914, as tropas das duas alianças militares se deslocaram pelos territórios europeus. Durante esse período, conhecido como Guerra de Movimento, a Alemanha pretendeu invadir a França, porém não avançou muito graças à resistência francesa, e apenas parte do território francês foi ocupado. A partir de então, a guerra tomou outro rumo. Franceses, alemães e britânicos improvisaram trincheiras para proteger suas tropas e seus territórios. As trincheiras consistiam em canais cavados no solo que chegavam a ter quilômetros de extensão, formando por vezes ligações entre os exércitos aliados. Protegidas por arame farpado e sacos de terra ou de areia, as trincheiras foram a solução para as linhas de defesa, já que as novas armas de guerra, como metralhadoras e granadas, destruíam facilmente os ataques da infantaria. Dentro das trincheiras, centenas de milhares de soldados enfrentavam, durante meses seguidos, chuvas e inundações, lama, ratos e doenças como o tifo. Essa tática de guerra em trincheiras persistiu por mais de 3 anos. A partir de 1915, o conflito passou a se desenrolar também no mar. Como a guerra de trincheiras não permitia grandes avanços, optou-se por atacar os navios que forneciam alimentos aos civis. O submarino, um dos grandes maiores inventos da época, começou então a ser utilizado como arma de guerra. Os submarinos funcionavam com motores a diesel e motores elétricos e navegavam a maior parte do tempo na superfície, pois a duração da carga da bateria não possibilitava muitas horas de submersão. Outras invenções tecnológicas e armas mais rápidas e de maior alcance mudaram as estratégias militares de ataque e de defesa. Muitos países interromperam a sua produção industrial convencional para produzir armas e objetos utilizados no combate. Os artefatos resultantes desse esforço tinham um poder de destruição jamais visto pela humanidade. Ao lado você vê a propaganda alemã da Primeira Guerra Mundial, que mostra soldados alemães com máscaras de proteção contra o gás, operando uma das armas inventadas para abater os aviões, que é a metralhadora antiaérea. Página 47. Miséria e fome. Enquanto a guerra se desenrolava na Europa, os soldados e a população civil tornavam-se cada vez mais contrários aos conflitos. A destruição das cidades e dos campos causava racionamento de alimentos e exigia trabalho dobrado nas fábricas de armas e utensílios para os exércitos. Na França e na Grã-Bretanha, greves se multiplicaram nas fábricas de munições. Além disso, cerca de 10 milhões de pessoas tinham morrido e o número de feridos e mutilados era inconcebível. Os governos investiram maciçamente em propaganda para estimular a participação na guerra. Com o passar do tempo, porém, muitos combatentes desertavam em decorrência do cansaço, da alimentação precária e das más condições de vida. Exércitos inimigos chegaram a se confraternizar. Soldados desobedeciam às ordens de seus superiores, recusando-se a lutar. A campanha pacifista era cada vez maior e a guerra deixou de fazer sentido para muitos combatentes. Ao lado você vê alguma estimativa da Primeira Guerra. Mais de 70 milhões de soldados, 10 milhões de mortos, 20 milhões de feridos, 6 milhões de prisioneiros, 10 milhões de refugiados em toda a Europa, 1,3 bilhão de projéteis disparados, 180 bilhões de dólares gastos com a guerra entre os 7 principais beligerantes: Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, Império Austro-Húngaro e Império Russo.
As mulheres na guerra, página 47. Durante a Primeira Guerra Mundial, em alguns países, um grande número de mulheres passou a trabalhar nas fábricas. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, por exemplo, elas produziam armamentos, munições, embalagens, ferramentas e outros produtos. Além da produção voltada para atender às demandas da guerra, as mulheres também eram empregadas como bombeiras, guardas de trânsito, paramédicas, motoristas, etc. Nas regiões de conflito, atuavam como médicas ou enfermeiras e em setores administrativos das forças militares. A Rússia chegou a ter um batalhão feminino, que obteve sucesso em combate contra os austríacos. Mesmo que a participação feminina na guerra não tenha significado ganhos imediatos em direitos políticos, a experiência vivida por elas no conflito foi importante para impulsionar o surgimento de movimentos que começaram a advogar a presença na vida civil e política de seus países. Esses movimentos alcançariam importantes conquistas posteriormente. Mulheres trabalhando em uma fábrica de armas, você vê na imagem, enchendo conchas de explosivos para serem usados nos combates da guerra. O fim da guerra e os tratados de paz. Em 1917, ocorreram alterações importantes na política de alianças entre as potências envolvidas na guerra. Os Estados Unidos entraram em conflito e a Rússia abandonou os combates. Os Estados Unidos, até então neutro, envolveram-se diretamente na guerra após os ataques de submarinos alemães a seus navios, no porto de Pearl Harbor. Apoiando a Tríplice Entente, a participação estadunidense foi fundamental para neutralizar o poderio militar alemão e pôr fim à guerra. Na Rússia teve início a Revolução Socialista. As perdas russas na guerra foram muito grandes e o novo governo assinou um tratado de paz em separado com a Alemanha. A essa altura, o Império Alemão passava por problemas internos. Manifestações contestavam a guerra e o governo. A crise levou à renúncia do imperador alemão, instaurando-se assim uma república. Somava-se a essa crise a ofensiva da Tríplice Entente, sobretudo após a entrada dos Estados Unidos. Em novembro de 1918, a Alemanha aceitou assinar um armistício, isto é, um tratado que interrompia a guerra. Os países da Tríplice Entente estabeleceram, então, acordos de paz. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que estabeleceu os termos do fim da guerra. Os vencedores, liderados pela França e pela Grã-Bretanha, consideraram a Alemanha culpada pelo conflito e determinado que ela deveria indenizar os países no qual ela havia atacado. Caso ela não pagasse suas dívidas, poderia ter o seu território invadido. Além disso, a Alemanha perdeu suas áreas coloniais e a região da Alsácia-Lorena, tomada da França no século XIX. Europa após o Tratado de Versalhes. Aí você vê na legenda, linha verde, é o Império Alemão, em 1914, o Império Austro-Húngaro em vermelho, o Império Otomano em lilás, linha lilás. Novos países após a Primeira Guerra, vai surgir a Finlândia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Iugoslávia. Países vencedores, em amarelo, França, Itália, Grécia, Romênia. Países sob mandato internacional, em verde claro, e o território ocupado pela Grécia. Foi reintegrada a Alsácia-Lorena ao território francês. O exército alemão foi reduzido a 100 mil soldados. A humilhação causada por esse tratado acabou incentivando um forte nacionalismo entre os alemães. Os impérios alemão, austro-húngaro e turco-otomano foram desmembrados, bem como seus territórios. Desse modo, os vencedores pretendiam enfraquecer a Alemanha e evitar a formação de um novo grande poder na Europa e no Oriente Médio. Em 1919, também foi criada a Liga das Nações,
organização internacional responsável pela manutenção da liberdade e da paz entre os países. A Liga tinha o objetivo de mediar possíveis conflitos e crises entre as nações, evitando a ocorrência de uma nova guerra. A questão palestina, um longo processo, página 49. O Império Otomano, assim como os outros integrantes das potências centrais, saiu derrotado da Primeira Guerra Mundial. No contexto da partilha dos territórios entre as nações vitoriosas, a Grã-Bretanha ficou responsável pela administração da Palestina, que estava sob o domínio dos otomanos. Entretanto, para compreender os conflitos nessa região, é necessário retornar ainda mais no tempo. A Palestina, assim designada desde a antiguidade, localizava-se no Oriente Próximo, entre o Mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. A região foi alvo de disputas durante milênios e conquistadas por judeus, romanos e árabes. Em meio a esses conflitos, ocorreu a diáspora judaica, isto é, o processo que levou à saída dos judeus da região. Mais tarde, a partir do século XVI, a Palestina foi incorporada ao Império Turco-Otomano, permanecendo sob esse domínio até o fim da Primeira Guerra Mundial. Ao longo do tempo, porém, o povo judeu foi alvo de preconceito em diversos locais onde se fixou pelo mundo, o que levou a novas diásporas. Visando solucionar esse problema na segunda metade do século XIX, surgiu o zionismo, movimento internacional que defendia a criação de um Estado judaico independente na região historicamente ocupada pelos judeus, a Palestina. Essas ideias foram amplamente apoiadas pela comunidade judaica e provocaram um grande processo migratório para essa região. No início do século XX, existiam comunidades de judeus e de árabes vivendo em território palestino. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, Arthur James Balfour, secretário britânico de Assuntos Estrangeiros, escreveu uma carta em apoio ao movimento sionista. O documento demonstrava as intenções do governo britânico de criar um Estado judaico na Palestina e ficou conhecido como Declaração de Balfour. No entanto, o projeto de criação de um Estado judaico não se concretizou durante a administração britânica da região em razão das relações econômicas entre a Grã-Bretanha e os países do Oriente Médio, contrários à criação desse Estado. Assim, ao longo do mandato britânico, o processo migratório de judeus para a Palestina continuou a crescer e as instabilidades entre árabes e judeus resultaram em diversas rebeliões e conflitos. Esse processo culminou na Guerra Árabe-Israelense e na criação do Estado de Israel em 1948. Esse será assunto abordado na unidade 9. Aí você vê a declaração da lei marcial em Jerusalém, no dia 11 de dezembro, na imagem. O documento lido em inglês para a população da então Palestina comunicava a derrota do Império Turco-Otomano e o início da administração britânica na região. A crise do pós-guerra, página 50. Como vimos, durante a Primeira Guerra, o cotidiano dos europeus foi atingido por muitas mudanças. Havia escassez de trabalhadores, já que os homens eram convocados a servir o exército. Mulheres e crianças foram chamadas para substituí-los nas fábricas e no campo. O esforço de guerra diminuíra as liberdades dos indivíduos e aumentara o poder do Estado. Tal situação causou rebeliões por toda a Europa, especialmente entre 1917 e 1918. A guerra havia deixado marcas profundas na população, além da insegurança em relação ao futuro. No fim do conflito, os governos europeus perceberam a necessidade de reorganizar a vida econômica e social de seus países para evitar mais descontentamentos. A gripe espanhola. Entre 1918 e 1919, uma pandemia de gripe levou dezenas de milhões de pessoas à morte.
Segundo estimativas, o número de mortes causadas por esta gripe no mundo foi até agora o maior no mundo. Decorrentes dos combates, foi maior que o número de mortes decorrentes dos combates da guerra. Houve casos em todo o mundo de gripe espanhola, mas o maior número deles ocorreu na Espanha, daí o nome do qual a doença ficou conhecida. Você vê na imagem crianças aguardando a distribuição de alimentos. Essa foto é de 1918. A Primeira Guerra Mundial causou crise econômica, escassez de alimento e carestia na maioria dos países envolvidos no conflito. Durante a década de 1920, vários países europeus contraíram enormes dívidas com os Estados Unidos para reconstruir suas economias e infraestrutura. Assim, os Estados Unidos tornaram-se credores da Europa, até mesmo da Alemanha derrotada. Isso foi fundamental para que essa nação se tornasse a principal potência mundial, além de contribuir para o fim da hegemonia exclusiva europeia. Os empréstimos estadunidenses garantiram a retomada da produção e do comércio no continente europeu, assim como a reconstrução de cidades, estradas e edificações públicas. O mundo parecia entrar em uma nova época de paz e de prosperidade. Alguns anos depois, contudo, uma nova guerra teria início. Na atividade de hoje, vocês irão reler as páginas 41 a 50, irão analisar a primeira questão, você vai observar essa imagem, que tem esses jovens com essas cruzes, você vai interpretar essa imagem, o que você está vendo, e vai responder. Que sentimentos essa foto provoca em você? Em sua opinião, qual é a intenção dos jovens ao colocar flores nesses túmulos? 2. As cruzes que aparecem na imagem representam os soldados desaparecidos na Batalha de Somme. Em sua opinião, qual é a importância de preservar a memória dessas pessoas? Terceira, durante a Primeira Guerra Mundial foram utilizados diferentes tipos de armas e equipamentos que provocaram muitas mortes. Entre os soldados e civis, perderam-se cerca de 10 milhões de vidas humanas. Em sua opinião, o que levou os Estados Unidos a decidir por ações bélicas? Lembrando que bélica, ações de guerra. Haveria outro modo de resolver conflitos entre as nações que não seja guerra? 4. Quais foram as principais causas da Primeira Guerra Mundial? 5. Explique por que a Rússia saiu da guerra. 6. Quais países faziam parte da Tríplice Aliança? E 7. Quais países faziam parte da Tríplice Entente? Terminada a atividade, tire uma foto e envie para o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, faça no privado. Desde já eu agradeço a atenção de todos. Conto com o seu empenho, seu esforço, estude, faça a minha atividade. Até a próxima aula. Neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa. Até a próxima.